Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 21, versículos do 20 ao 28, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse discurso escatológico de Jesus, no primeiro momento, parece causar medo, não é? Parece causar medo para aqueles a quem ele se dirige, ou ele dirige a sua palavra. No caso aqui, aos seus discípulos, Jesus fala da destruição de Jerusalém. Jesus fala que a cidade será pisoteada pelos infiéis. Jesus fala de catástrofes na terra, no céu. Então, parece que essa palavra, aquilo que Jesus está dizendo no seu discurso escatológico, parece que é motivo de medo, de pânico, né? De pânico. Jesus fala que até mesmo esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. E o que diziam as Escrituras? Ora, os profetas já anunciavam tudo isso. Mas tudo isso por quê? Porque o povo não acolheu a palavra de Deus. O povo não acolhe a palavra de Deus. E depois vai sofrer as consequências da sua atitude, das suas escolhas. Não é que Deus seja mau e agora vai destruir Jerusalém. Não. São as consequências. As consequências das escolhas do povo. Se a gente escolhe mal, então nós também vamos ter consequências ruins, consequências más. A gente escolhe e sofre as consequências, meu povo. Se a gente escolhe o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente escolhe o que é mal, não pode ter uma consequência boa. Então Jesus fala disso também. Mas todo esse contexto, e diante desse contexto, ele anuncia a sua chegada, né? Lá no final do Evangelho vai dizer assim: os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Diante de tudo aquilo que Jesus fala, de todo esse contexto, de todos esses acontecimentos, as calamidades, as catástrofes, Jesus anuncia a sua chegada. E então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. E o mais interessante é o que vem depois também, que diz assim: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça,
porque a vossa libertação está próxima. Ou seja, tudo aquilo que vai acontecer, até mesmo as coisas ruins, as calamidades, as catástrofes, não é para nós que cremos motivo de pavor, de pânico, de desespero, não. Jesus aqui transmite uma palavra de ânimo e de esperança. Ele está dizendo aqui: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. A vossa libertação está próxima. Meu povo, esse mundo de dor, de calamidade, de sofrimento vai acabar, vai passar. E o que vai restar? O que vai permanecer? O que vai acontecer conosco? Nós que perseverarmos até o fim. E se perseverarmos até o fim, nós receberemos em herança o reino eterno, o céu. O céu. Deus quer te dar o céu, meu irmão, minha irmã. Deus quer te dar a vida eterna. Mas lembra como foi que terminou o evangelho de ontem? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, quando esses sinais dos tempos começarem a acontecer, e de fato nós já estamos vendo muita coisa acontecer, não é para a gente se encher de pavor, de pânico, de medo, de se desesperar. Jesus fala aqui, que muitos homens vão desmaiar de medo. Não. O cristão é aquele que alimenta, apesar do contexto dizer o contrário, apesar do contexto ser de sofrimento, apesar daquilo que está ao meu redor seja uma situação complicada, difícil, de maldade, de calamidade, de catástrofe, dentro de cada um de nós que crê em Jesus, deve ser alimentado não o medo, mas a esperança. A nossa libertação está próxima. Daqui a pouco, tomaremos posse da herança eterna, o reino dos céus, para o qual fomos criados e que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que acreditam nele. Perseverança. Perseveremos, irmãos e irmãs, na graça, na fé, no seguimento a Jesus, e seremos salvos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.